Muito bem, amigos, vamos lá com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube com Ed Moreno, esse jornalista que lhes fala com humildade, né? O canal pode ter a sua participação se você clicar aí no joinha, né? Deixando o seu like e também se inscrever, né, no nosso canal aí. E você pode também, claro, nos ajudar distribuindo aí o link nos grupos de WhatsApp ou mesmo por aqui no YouTube, né? Faz aí a sua, né, gentileza de indicar para os amigos. E não se fala em outra coisa a não ser na situação da lei Magnitsky, que ontem chegou pela primeira vez a ser sancionada a uma autoridade brasileira, no caso o ministro do STF, Alexandre de Moraes, né? E aí ficou aquele desespero, né? O Alexandre de Moraes tentando mostrar tranquilidade, por enquanto Gilmar Mendes e Flávio Dino foram os que se pronunciaram a favor, né? O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, também se posicionou a favor de Moraes, embora sem contundência. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo da Mota, também, né? Sem aquela contundência, mas estão do lado, né? E o governo brasileiro que se posiciona faz horas, né? Aí a favor dos seus advogados, dos seus defensores, que são os ministros aí do STF. E hoje, inclusive, o presidente Lula, né, convocou os 11 ministros para uma reunião. E essa reunião, não sei se todos os ministros irão comparecer, mas convidou os 11, né? E, claro, aí vem a repercussão, vem o que vai acontecer a partir de agora, né? Vem a tentativa da imprensa, a gente tá vendo aí, né? A tentativa da imprensa, que é a assessora do STF e do atual governo, tentando passar uma tranquilidade, né? Que não tem problema nenhum, que a situação vai continuar tudo tranquila, né? E que esse é só um ventinho, que não é um vento, é uma brisa, né? Para quem acompanha, né, os meus vídeos aqui, né, com os meus boletins, há muito tempo eu venho dizendo, né, que os ventos fortes do norte, os ventos vão soprar aqui no sul muito forte. Então os ventos da América do Norte, dos Estados Unidos mais precisamente, soprariam forte aqui na América do Sul. Brasil, Venezuela, né, e o Brasil tá pegando esse vento agora, né, e forte. O subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos, Darren Bitt, emitiu um alerta contundente ontem, né, para aliados, né, e apoiadores do ministro Alexandre de Moraes, após o magistrado do Supremo Tribunal Federal ser oficialmente sancionado com base na lei Magnitsky por supostas violações de direitos humanos. E em postagem na rede X, né, ou X, se você quiser no inglês, o antigo Twitter, Bitt afirmou que as medidas adotadas pelo governo Trump evidenciam a seriedade com que Washington enxerga os abusos cometidos no Brasil. As sanções contra o juiz Moraes hoje deixam claro que o presidente Trump leva a sério o complexo de censura e perseguição no Brasil, do qual Moraes foi o principal arquiteto. O subsecretário foi direto ao advertir que o impacto da decisão pode se estender para além de Moraes. Aqueles que foram cúmplices das violações de direitos humanos de Moraes devem tomar nota. Foi o que alertou, né, sem identificar nomes específicos. O tom adotado por Bitt foi reforçado por Marco Rubio, chefe da diplomacia americana, que também fez duras críticas ao ministro do STF. Rubio afirmou que Moraes cometeu graves violações dos direitos humanos e fez um apelo simbólico aos que utilizam o poder judicial como escudos. Que este seja um aviso para aqueles que atropelam os direitos fundamentais de seus compatriotas. As togas judiciais não podem protegê-los. E, né, depois disso tudo aí, as repercussões vão acontecendo, né? Vão seguindo. E o que a gente vê, né, que apesar dessa tentativa de calma, né, os ministros estão preocupados. Por exemplo, informações que chegam, né, que os ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes estão se sentindo ameaçados pelo
deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Segundo Bela Megali, do jornal O Globo, eles não receberam nada bem o recado ou os recados de que Eduardo teria trabalhado para excluir os 2 magistrados das sanções financeiras impostas pelos Estados Unidos a Alexandre de Moraes por meio da lei Magnitsky. No mínimo, os 2 magistrados deveriam agradecer, né? Deveriam agradecer ao Eduardo Bolsonaro, que pediu que eles não fossem incluídos, né? Estão sendo mal agradecidos. Só que tem muita gente dizendo que essa postura vai mudar, né? Vai mudar, e é só aguardar que essa postura dos 2 vão mudar. Entre as condições colocadas como inegociáveis pelo deputado federal para que Barroso e Gilmar não apareçam em novas sanções dos Estados Unidos estão a anistia irrestrita a Jair Bolsonaro e seus aliados e a saída de Alexandre de Moraes do STF. Ontem, Barroso, Gilmar e Zanin se reuniram com Lula e Moraes ficou de fora do encontro. Essa reunião, ela, com o presidente Lula, né, além desses 3 que se reuniram, Barroso, Gilmar e Zanin, que são fortissimamente ligados ao atual presidente Lula, né, ele convocou novamente esses 3 ministros e mais o restante, os 8 restantes. Eles, então, estão sendo, né, convidados. Seria mais ou menos nesse horário que a reunião. A gente não sabe se ela está acontecendo, se todos os ministros confirmaram presença, mas a verdade é que eu acho que não foi todo mundo não, né? Por exemplo, porque o STF ontem se pronunciou e alguns ministros não gostaram da nota, né? A manifestação oficial do Supremo Tribunal Federal em apoio ao ministro Alexandre de Moraes após sua inclusão na lista de sanções da lei Magnitsky não teve o aval de todos os membros da corte. O comunicado divulgado no início da noite da última quarta-feira, ontem, surpreendeu até mesmo alguns dos próprios ministros, né? A informação é da revista Oeste. Segundo a apuração, um dos ministros afirmou não ter sido sequer consultado sobre o conteúdo da nota. Outro relatou discordância em relação a determinados trechos do posicionamento institucional. E a publicação do documento ocorreu por volta das 19 horas de ontem, horas depois da sanção ser anunciada. E a expectativa é que os ministros se manifestem de forma individual nesta quinta-feira, durante a cerimônia de reabertura dos trabalhos do STF, após o recesso. Era que eles se pronunciassem hoje. Mas não houve, né, um pronunciamento aí oficial por parte dos ministros, né? O que a gente viu foi o Barroso falando bem manso, né? Uma nota do Flávio Dino e uma nota de Gilmar, né? Na verdade, uma nota, né? Um post nas redes sociais, né? E essa nota do STF que não foi digerida, né, por alguns ministros do STF, que deve ser os ministros Luiz Fux, André Mendonça e o Nunes Marques, né? Esses devem ser os que não gostaram ou não concordaram, né, com a nota. Bom, a verdade é que a coisa vai se desdobrar aí, né? Hoje, como eu disse, num gesto estratégico, um gesto político estratégico, o presidente petista convidou todos os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal para uma reunião no Palácio da Alvorada, agendada para essa quinta-feira, tá? Marcado para as 19 horas. E a iniciativa busca fortalecer a imagem da coesão institucional entre os poderes executivo e judiciário, especialmente em meio à crescente tensão com os Estados Unidos. E na véspera, ontem, Lula já havia recebido os ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e o presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso, como eu já disse agora há pouco. E o Barroso é o responsável por articular a convocação do restante da corte. A presença de todos não foi confirmada e alguns magistrados estavam fora de Brasília. É o caso, por exemplo, do Alexandre de Moraes. Daqui a pouco a gente fala do Alexandre de Moraes, né, que ontem foi o jogo do Corinthians, tentando manter uma calma aparente, né, mostrar que está tranquilo, mas no final ele acabou fazendo gestos obscenos para quem o vaiava, né, porque pro torcedor do Corinthians que vaiou bastante o Alexandre de Moraes por lá. Mas antes vamos falar dos nossos parceiros, começando com a Solo Forte. A Solo Forte
é uma empresa que conta com profissionais experientes e dedicados, é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão e tem o foco no manejo para a alta produtividade das lavouras e tem em sua composição profissionais com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. Os profissionais da Solo Forte trabalham estreitamente, né, com os produtores rurais, grandes e pequenos, utilizando decisões fundamentadas em dados para melhorar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. A equipe, né, as equipes da Solo Forte estão constantemente presentes no campo, o que garante um acompanhamento bem perto, bem próximo, né? E um acompanhamento próximo e personalizado de cada lavoura. Isso aí dá muita segurança para os clientes Solo Forte. Também são implementadas práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, o que diminui e muito riscos e protege aí os investimentos dos clientes Solo Forte. Os profissionais da Solo Forte utilizam tecnologias avançadas e práticas inovadoras para aumentar a produtividade das lavouras, garantindo colheitas fartas, abundantes e de alta qualidade. É a Solo Forte trabalhando com o pequeno e o grande produtor rural em Ponta Porã e toda a região de fronteira, né? Seguindo com as informações, sempre nessa balada aí, né, da situação, né, do ministro Alexandre de Moraes ter sido sancionado ontem, e o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, comentou hoje a sanção imposta pelos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, bem como o gesto obsceno feito por ele ontem no estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena. Em entrevista ao jornalista Cláudio Dantas, o Marco Aurélio Mello afirmou ter ficado surpreso com a atitude do antigo colega e disse que a princípio acreditou que o vídeo fosse falso. Ele disse que quando viu a imagem pensou que fosse montagem, né, que fosse fake news, e não acreditou que o ministro Alexandre de Moraes pudesse realmente praticar esse ato que é obsceno, né? E o gesto, um dedo médio erguido em resposta às vaias recebidas durante um jogo de futebol em São Paulo, né, do jogo de ida das quartas de final, das oitavas de final da Copa do Brasil, né, entre Palmeiras e Corinthians, ocorreu no mesmo dia em que o Tesouro dos Estados Unidos anunciou a inclusão de Moraes na lista de sanções da Lei Magnitsky. A medida implica, entre outros efeitos, no bloqueio de bens em território norte-americano. Sobre a sanção, Mello demonstrou surpresa com o ineditismo da medida e demonstrou desconforto com a postura do governo norte-americano. Abre aspas para Marco Aurélio de Mello: não poderíamos jamais imaginar que um integrante da mais alta corte brasileira fosse alvo de retaliações por um país que temos como um país irmão. O ex-ministro avaliou que o episódio reflete um momento delicado e perguntou, né, questionou, qual é o período que nós estamos vivendo no país? Precisaremos fechar o país para ter uma correção de rumos? E acrescentou, hoje os integrantes do Supremo só conseguem sair a público acompanhados de um contingente de seguranças. Alguma coisa está errada, né, na avaliação do ex-ministro. Mello também criticou o alargamento das competências do STF. O Supremo não é competente, por exemplo, para julgar os arruaceiros de 8 de janeiro, cidadãos comuns, segundo sua avaliação. E o ex-ministro, disse que esse tipo de atuação prejudica o cidadão ao negar o juiz natural e o direito a um recurso de revisão que considera um retrocesso cultural e jurídico, né? Perguntado se as sanções internacionais poderiam provocar uma mudança de postura dentro da corte, o magistrado disse acreditar que na evolução das instituições, né? E disse que a hora é de reflexão e a hora é de evoluir-se. Colegiado é o somatório de formações distintas, não há espaço para espírito de corpo. Sobre a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro no exterior, Mello opinou que a roupa suja deve ser lavada em casa e afirmou que não endossa a postura do parlamentar, mas acrescentou que Eduardo acabou indo para o exterior, talvez receando a glosa no território brasileiro. E no jargão jurídico, glosa costuma significar a anulação ou supressão de um direito ou benefício anteriormente reconhecido. Aplicado ao contexto político, o ex-ministro sugere que o parlamentar possa ter deixado o país
por receio de enfrentar algum tipo de sanção, restrição ou retaliação institucional caso permanecesse no Brasil. Ele seria preso, né? Ele ainda reconheceu que a situação no país está anormal. Disse que estamos vivendo, como costumo ressaltar, tempos estranhos. E ressaltou a importância do voto. Agora teremos eleições no próximo ano, em 2026, e aguardemos que os eleitores, que são os grandes julgadores, se pronunciem. A entrevista também abordou o impacto da atuação do STF sobre a economia e os investidores. Melo defendeu estabilidade e segurança jurídica e citou como preocupante a decisão que bloqueou recursos da empresa Starlink, que conta com o empresário Elon Musk em seu quadro societário. Por fim, reiterou que a importância do Supremo como instituição, mas alerta que é incompreensível que se busque simplesmente um protagonismo maior. E encerrou: o que precisamos é perceber que o que se aguarda do judiciário e proceder à entrega da prestação jurisdicional da forma mais clara possível, de forma mais afinada possível, com a ordem jurídica. Ele por várias vezes deixou escapar que está bagunçado, né? Não existe ordem jurídica, está bagunçado. É o que ele tem, é o recado que ele mandou, né? O ex-ministro Marco Aurélio Mello, que atuou no STF desde 1990 até 2023, né? Foi o período em que o Marco Aurélio Mello esteve no STF, né? E se aposentou depois, né, desse período aí, de 90 a 2021, né? Quando ele se aposentou no ano de 2021. E vamos falar de outros parceiros comerciais aqui do Bob's, né? O Bob's Ponta Porã, que chegou para ficar, né? Chegou já mostrando toda a diferença em Ponta Porã, com grande presença de público na inauguração de sexta-feira passada, no dia 25. E o Bob's é o sabor dos encontros, né? E o sabor dos encontros em Ponta Porã fica ali, na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. A trajetória de 70 anos do Bob's dá experiência e solidez para a empresa ousar e inovar. E sempre há o recado, né, do Bob's, da equipe Bob's, para que as pessoas, né, o pessoal daqui da fronteira, de Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro, não deixe de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos através do Bob's Fan. Você pode virar um Bob's Fan. O que é o Bob's Fan? Você vai entrar, né, no site bobs.com.br e fazer o seu cadastro. E ali receber cupons e resgatar esses cupons para ter descontos aí, né, nos produtos Bob's, nas delícias do Bob's, que tem sanduíches, acompanhamento, milkshakes, né, como sobremesas, saladas, né, e café da manhã. Então o Bob's Ponta Porã, que chegou para ficar, né, e que chegou para ter vida longa aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro. Na inauguração a gente percebeu que tinha muitos paraguaios, né, muitos paraguaios presentes lá no Bob's Ponta Porã. E também está conosco desde o dia 7 de abril, né, a Coop Home Office, né, que vem aí com um projeto diferente, um projeto moderno e inovador. A mais perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. O prédio da Coop Home Office está já em fase de conclusão, são 3 anos e 6 meses, indo para 3 anos e 7 meses de obras ininterruptas, né, sem paralisar as obras. E já em fase de conclusão, né, você vê que o prédio está ganhando forma ali na Rua Deputado Aron Moreira, no quarteirão da Avenida Brasil com a Antônio João.
E você pode conhecer o nosso plantão de vendas, você pode acreditar que é perfeitamente possível você adquirir um apartamento da Coop Incorporadora e Construtora, Coop Home Office. Você pode encontrar o nosso plantão de vendas ali mesmo na frente de onde o prédio está em fase de conclusão já, né? Você vai entrar pela Deputada Aura Moreira no prédio do Supermercado Bom Gosto e antes de ir para suas compras, você já vai identificar, né, ali no térreo a nossa equipe ali, porque ali você já vai ver a belíssima maquete, né, do prédio, e você vai entender o funcionamento do prédio através da maquete. E os funcionários, né, os profissionais da Coop Home Office, do plantão de vendas, vai te mostrar, né, todo o projeto, toda a estrutura e, claro, vai deixar você a par dos planos para você adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. É a Coop Home Office que vem com muita modernidade, né, e com muito arrojo, com muita determinação, vem para deixar a cidade de Ponta Porã mais bonita e modernizar ainda mais a nossa princesinha dos Hervais. Quem está conosco também é a Baturité Conveniência, a Baturité que está ali na Rua Baltazar Saldanha, né? Na Baltazar Saldanha, na frente da AGESU, já na divisa ali com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando, né? E ali você pode tomar uma cervejinha gelada, você pode tomar um uísque, um vinho bom, né? Pode tomar uma vodka ou outra bebida destilada, né? Como, por exemplo, a cachaça de Minas, né? Que, segundo o Carlinhos Dalzac, tem saído bastante. A cachaça de Minas. E tem de vários sabores, além das raizadas, né? Aquele que gosta de cachaça, né? Vai apreciar muito a cachaça de Minas lá da Baturité. E para você que não gosta de bebida alcoólica e para criançada, né? Ela tem doces, tem salgados, enfim, uma variedade, né, de coisas para você, além dos refrigerantes e sucos naturais das mais variadas marcas. E para aquela pessoa que não gosta de filas de supermercado ou está com pressa, é só chegar ali na Baturité Conveniências, porque é uma conveniência bastante sortida e você com certeza vai encontrar lá o que você precisa. Seguindo com as informações, onde nós paramos, deixa eu ver aqui onde nós paramos para a gente seguir as informações, né? Porque a tensão tem tomado conta do Brasil já desde o dia 1º de janeiro de 2023, quando esse governo assumiu, né? Sobre protestos e dúvidas, né, do povo brasileiro, que questionou a eleição. E o STF prontamente foi calando todos, né? Não podia criticar o pleito eleitoral, não podia criticar o resultado das eleições, né? De forma arbitrária, acabou que proibindo, né? Censurando todo mundo, né? Não podia falar. Agora, né, depois de que o STF se ocupou aí de inventar um golpe de Estado, né? Aí eles esqueceram um pouco, só que ainda assim eles estão pegando pesado, né, com quem critica, né, o processo eleitoral do Brasil e quem critica também os ministros do STF e o atual governo, né, do PT, do presidente Lula. Nós estávamos falando do Marco Aurélio Mello, né, em relação à reação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal durante o clássico entre Corinthians e Palmeiras, que virou assunto nas redes sociais depois de ele mostrar o dedo do meio no estádio. E o incidente ocorreu ontem à noite, né, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Corinthians e Palmeiras, no estádio do Corinthians. E o gesto gerou críticas, principalmente entre apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, incluindo parlamentares federais e municipais. Personalidades como o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, o vereador carioca Carlos Bolsonaro, do PL, utilizaram suas redes para indagar a conduta do magistrado, recentemente alvo de sanções impostas pelos Estados Unidos pela chamada Lei Magnitsky, que limita o acesso do magistrado a serviços financeiros e tecnológicos no exterior. Nas redes, Nicolas compartilhou uma foto e perguntou: isso é postura de ministro sancionado? Carlos Bolsonaro também ironizou o gesto, parabenizando Moraes de forma sarcástica, né? Isso que é democracia, respeito ao povo e liberdade de expressão, parabéns, Deus Moraes. Você sabe que é muito maior que isso tudo, então vamos de soberania, né?
E a deputada Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, brincou nas redes ao dizer que o gesto seria dirigido ao jornalista Alan dos Santos, que atualmente está nos Estados Unidos, né, e que o ministro Alexandre de Moraes odeia. Já o deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás, afirmou que o gesto poderia representar uma agressão à torcida. E o ex-advogado de Jair Bolsonaro, Fábio Wajgarten, opinou que caso o gesto tivesse partido do ex-presidente, a repercussão seria ainda maior, né? E horas depois de ser formalmente sancionado pelo governo dos Estados Unidos, o ministro Alexandre de Moraes compareceu à Neoquímica Arena para acompanhar o clássico entre Corinthians e Palmeiras na noite de ontem. Segundo o relato do jornal Estado de São Paulo, Moraes chegou ao estádio acompanhado de sua mulher, Viviane Barsi de Moraes, sorriu para o público, acenou, realizou um gesto obsceno com o dedo médio depois de ser abordado por um interlocutor e ele respondeu com a frase "Vai Corinthians". Ele tentou mostrar tranquilidade, né? Foi orientado certamente a isso, ir para o estádio para dizer que está tranquilo, que não está preocupado com as sanções impostas, né, pela lei Magnitsky do governo dos Estados Unidos, né? Mas o sorriso amarelo mostrou tudo, né? Mostrou tudo, ele não estava nada confortável no estádio do Corinthians ontem. Depois de vaiado, respondeu com gesto obsceno, né? E é claro, eles estão preocupados, mas vão tentar mostrar uma tranquilidade que todo mundo está vendo que não existe mais. E de acordo com o jornal, não houve registro de tumultos relacionados à presença do ministro. Ele só foi muito vaiado e permaneceu em um dos camarotes do estádio. Essa não é a primeira vez que o Moraes prestigia partidas de futebol na Arena Corinthians, né? Entre março deste ano, esteve no local para assistir a final do Campeonato Paulista. Para você ver que nem, né, na torcida do time do Alexandre de Moraes ele tem apoio, né, que é o Corinthians. A torcida do Corinthians vaiou bastante. Torcida única, né? Só para lembrar, torcida única, clássicos em São Paulo é torcida única. Então a torcida do Corinthians vaiou bastante o Moraes perdeu a linha, né? Perdeu a linha, ele não gostou não. Mudando um pouquinho de assunto em relação a essas sanções, né? Vamos falar aqui que a partir de amanhã, 1, 2 e 3 de agosto, Ponta Porã vai receber a imersão em inteligência emocional, método Evo Impacto, conduzida pelo renomado palestrante Márcio Micheli, com histórico de transformar vidas de milhares de pessoas. Essa imersão promete oferecer 3 dias intensivos, né, de transformação pessoal, utilizando ferramentas e técnicas eficazes para promover mudanças positivas e permanentes. Márcio Micheli, especialista em inteligência emocional, né, e comportamento humano, é o fundador da Evo Coaching e criador do método Evo, autor do livro Passado Resolvido, Futuro Decidido. Micheli tem ajudado inúmeras pessoas a ressignificarem as experiências do passado e eliminarem barreiras emocionais que impedem ações assertivas no presente. E os seus treinamentos são reconhecidos por conduzirem os participantes a uma jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, fortalecendo suas habilidades emocionais e comportamentais. O evento é direcionado a indivíduos que buscam melhorar seus relacionamentos, gerenciar melhor suas emoções, ressignificar sentimentos e memórias do passado e desenvolver habilidades para obter melhores resultados na vida pessoal e profissional. Márcio Micheli abordará temas essenciais como construção de relacionamentos saudáveis, gestão emocional, autoconfiança, liderança, eliminação de crenças limitantes, e superação da procrastinação, proporcionando uma experiência única de autotransformação. Durante a imersão, os participantes terão a oportunidade de aprender a planejar e agir de forma assertiva, independentemente das fases da vida em que se encontram. Com técnicas para blindar a mente contra estímulos negativos e desenvolver uma mentalidade de abundância, o evento promete abrir um mundo de infinitas possibilidades para todos os presentes. A imersão é uma inteligência emocional, né? E promete aí, né? Promete muita coisa, promete transformação, né? Através do método Evo Impacto, que é uma oportunidade imperdível para quem deseja transformar sua vida para melhor e viver seus melhores dias. Você pode alcançar a sua melhor versão com os recursos que já tem disponíveis, né? E através da imersão ter mais conhecimento, né? Ter mais habilidades, né? Para desenvolver aí uma vida melhor. O serviço de imersão em inteligência emocional acontece então a partir de amanhã, dia 2, 1, 2 e 3, ou seja, sexta, sábado e domingo, de 9
às 19 horas lá no Centro Internacional de Convenções Miguel Gomes, o Centro de Convenções de Ponta Porã, ali ao lado do Horto Florestal. E as inscrições são gratuitas. E para você ter mais informações, pode seguir aí no Instagram, o @Márcio Micheli. Escreve Márcio Micheli, né? Com M-I-C-H-E-L-I. Então, Márcio Micheli. E também o Instagram de Valéria Araújo, que é o @Valéria Araújo _oficial. Né? E também pode entrar em contato através do telefone, do WhatsApp 43, o código 43 999 31 4559. Repetindo para você, 999 31 4559 com o código 43. Ou ainda o telefone com o código 73, né, que é o 991 39 1004 da Valéria Araújo. Bom, vamos falar do quê? Vamos falar aqui do Mato Grosso do Sul. E eu tenho uma informação preocupante aqui, né? Porque há uma mudança na Câmara dos Deputados. Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, oficializou a cassação dos mandatos de 7 parlamentares em decorrência de uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Sempre ele, né? Que modificou o critério de distribuição das chamadas sobras eleitorais, a última etapa do sistema proporcional nas eleições legislativas. E a decisão tomada pela Corte em março deste ano estabeleceu que as novas regras devem ser aplicadas retroativamente às eleições de 2022, anulando o entendimento anterior do próprio STF, que havia mantido os mandatos conforme as regras vigentes no pleito daquele ano. Com a mudança, os estados do Amapá, Rondônia, Tocantins e o Distrito Federal foram diretamente impactados. E olha só, tem nome importante da direita que vai ser cassado, né? No Amapá, 4 deputados perderam os mandatos, representando metade da bancada federal do estado. Foram cassados o Dr. Púpio, do MDB do Amapá, a Sonise Barbosa, do PL, lá do Amapá, a professora Gorete, do PDT, e Silvia Wanhapi, né? A Silvia Wanhapi, que é muito forte, um nome muito forte da direita, a deputada federal Silvia Wanhapi. E também foram afetados Lebrão, do União Brasil de Rondônia, Lázaro Botelho, do PP do Tocantins, e Gilvan Máximo, do Republicanos do Distrito Federal. Em substituição aos parlamentares afastados, a Câmara deve dar posse a Aline Gurgel, Republicanos do Amapá, Paulo Lemos, do PSOL do Amapá, André Abdon, do PP do Amapá, professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá, Tiago Dimas, do Podemos do Tocantins, Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, e Rafael Fera, do Podemos de Rondônia. Isso aí vai dar muito pano para manga ainda, hein? Vamos ver o que vai acontecer aí. Essa da Silvia Wanhapi sair é extremamente prejudicial para a direita. E a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, do MDB, vai ter o aval do Diretório Nacional do MDB se decidir concorrer ao Senado em Mato Grosso do Sul. Lideranças locais, né, aqui do Mato Grosso do Sul, do MDB, rejeitam a candidatura de Simone Tebet na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva, mas a ministra vai ter o aval do MDB nacional, caso queira concorrer. Ou seja, vai ter um probleminha aí, né, para o MDB. Nenhuma decisão foi tomada. Se o tema chegar à Executiva Nacional, será deliberado de forma colegiada. De antemão, informamos que Simone Tebet tem todo o apoio para ser candidata no Mato Grosso do Sul e se ela decidir por esse caminho. Foi o que informou a assessoria do Diretório Nacional em resposta ao jornal Correio do Estado aqui de Mato Grosso do Sul. Simone enfrenta a resistência do MDB no Estado. O presidente de honra do partido no Estado, o ex-governador André Putinelli, do MDB, no mês passado, disse que já havia adiantado que a ex-senadora precisaria de intervenção nacional para concorrer em Mato Grosso do Sul. Se depender do MDB do Estado, ela não vai concorrer. Sendo apoiada pelo Lula, não terá êxito para obter a candidatura, só com a intervenção da Nacional. Foi o que declarou Putinelli quando indagado se haveria possibilidade de candidatura da Simone Tebet no Estado. Simone pode ser candidata de Lula em Mato Grosso do Sul. O presidente do PT no Estado, o deputado Vander Loubet, já declarou que pode até desistir da candidatura ao Senado se Simone for a melhor opção para o grupo político. Ele, inclusive, informou que vai procurar Putinelli para falar sobre uma possível aliança. E o MDB está comprometido com a reeleição de Eduardo Riedel, do PSDB. A reeleição de Reinaldo Azambuja do PSDB para o Senado, né? Essa é o compromisso aí do MDB.
aqui em Mato Grosso do Sul. Mas a estratégia adotada pelo PSDB, de apenas 3 partidos na coligação, tem causado insatisfação. E o ex-governador André Putinelli disse recentemente que o partido pode ter candidato ao Senado e até o governo do estado, caso seja rejeitado pelo grupo liderado por Reinaldo Erridel. Vamos ver o que vai acontecer, né? Com a situação política aqui no Mato Grosso do Sul. Antes de a gente ir para a parte esportiva, né, do nosso boletim, fatos, informações e opiniões, vamos falar de mais um parceiro comercial, que é a Futura Soluções Agrícolas, né, que está conosco aí desde o mês de junho. E a Futura Soluções Agrícolas, né, que trabalha lado a lado ao homem do campo, aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro, é o distribuidor oficial da Eurofilt aqui para o Mato Grosso do Sul. E o que é a Eurofilt, né? A Eurofilt é uma empresa referência em fabricação de filtros para diesel de alto desempenho e outras soluções para diesel. E está presente em mais de 12 países, sendo que aqui no Mato Grosso do Sul o distribuidor oficial é a Futura Soluções Agrícolas, né? E a Futura está sempre trabalhando lado do homem do campo. Se o homem do campo tiver um probleminha lá, né, na sua lavoura, no seu galpão, nos seus equipamentos, nos seus tratores, a Futura Soluções Agrícolas aparece lá com a solução, né? Futura Soluções Agrícolas, já diz o nome, né? Então sempre aparecendo com a solução para o homem do campo. E trabalha também com máquinas, além de máquinas e implementos agrícolas, trabalha com venda de imóveis rurais e urbanos. Você que deseja sair da fazenda, acompanhar seus filhos, que vem para a cidade estudar, né, vem para a faculdade, você pode, através da Futura Soluções Agrícolas, conseguir um belo imóvel aqui na área rural de nossa fronteira, Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro. E se você quiser sair da cidade para o campo também, a Futura Soluções Agrícolas é a solução, né? Porque ela vai conseguir para você um baita de um imóvel rural aí para você morar na área rural do nosso município. É a Futura Soluções Agrícolas trabalhando lado a lado ao homem do campo aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro. Agora, falando de esporte, vamos falar da Copa do Brasil, né? E depois vamos falar um pouquinho também da Copa dos 40, se eu achar aqui a tabela, tá bom? Mas vamos falar da Copa do Brasil, que ontem nós tivemos que jogar sem Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras perdeu para o Corinthians. Eu, particularmente, eu tô passando as informações esportivas porque é o ofício do comunicador, né? Eu tô preocupado hoje com a situação do país. Mas claro que depois de todas as informações que a gente colheu aqui, passou acompanhando aí a imprensa nacional, a imprensa internacional, para fazer o nosso boletim também, né? Eu parei para assistir o jogo. E eu não esperava que o Corinthians jogasse bem como jogou contra o Palmeiras, né? Eu esperava, pelo desempenho do Corinthians nos últimos jogos, que o Corinthians teria seríssimas dificuldades para vencer o Palmeiras. Pelo contrário, né? Venceu bem e poderia ter vencido por mais, né? Teve até um pênalti desperdiçado pelo Yuri Alberto. E o Corinthians ganhou com o gol de Memphis Depay, o primeiro gol do holandês em clássicos aqui no Brasil, né? Ele fez justamente contra o Palmeiras, o maior adversário do Corinthians. Nem tudo tá ganho, mas a torcida do Corinthians, claro, comemorou muito essa vitória no derby, né? Aliás, o Palmeiras nos confrontos de decisão esse ano não tem tido tanta sorte como o Corinthians, né? Porque perdeu a final do Campeonato Paulista pro Corinthians, perdeu uma em casa, empatou fora de casa, perdendo um pênalti, que foi com sabor de vitória pro Corinthians, que levantou o título do Campeonato Paulista depois de 4 anos. E agora, pela primeira vez, eles estão se enfrentando por uma vaga, né, na fase de mata-mata da Copa do Brasil, nas oitavas, e o Corinthians foi lá para 1-0. Se conseguir jogar bem como jogou ontem, o Corinthians pode sim conseguir um empate lá na Neoquímica Arena. Na Neoquímica Arena foi ontem, né? Lá no Allianz Parque, né, para tentar segurar esse resultado e a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians, que aliás tem chegado sempre aí, né? Nos últimos anos o Corinthians está chegando sempre à final ou semifinal, né, da competição. Tem sempre chegado perto o Corinthians da Copa do Brasil. E Corinthians e Palmeiras, depois dessa vitória do Corinthians, voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, dia 6, né? Lá no Allianz Parque, às 20h30. Né? O Corinthians joga pelo empate e o Palmeiras precisa devolver a derrota aí, né? Para chegar aos pênaltis e tentar eliminar o Corinthians, né? Nós tivemos também ontem o Bahia vencendo o Retrô por 3-2, jogando em Salvador, né? Jogaço. O Internacional
em casa perdeu para o Fluminense por 2-1. O Cruzeiro no Mineirão, parece que o prazo de validade do Cruzeiro está indo embora, né? Empatou com o CRB em 0-0. E o CSA, lá no Repelé, em Maceió, acabou no 0-0 também com o Vasco da Gama. A rodada começou na terça-feira, quando o Botafogo ganhou do Bragantino por 2-0. Hoje, nós temos Flamengo e Atlético Mineiro e o São Paulo enfrentando o Atlético Paranaense. O jogo da volta de Bahia e Retrô será na Arena Pernambuco, né? Na quarta-feira, dia 6, às 18h30, já com o mando do Retrô. O Fluminense recebe no Maracanã o Internacional, na quarta também, às 20h30. E no Rei Pelé, na quinta, nós teremos o jogo da volta entre CRB e Cruzeiro. No São Januário, na quinta também, às 19 horas, o Vasco vai jogar contra o CSA no jogo da volta. Corinthians e Palmeiras jogam no dia 6, 20h30. E o Bragantino, no Cícero de Souza Marques, lá em Bragança Paulista, joga contra o Botafogo na quarta-feira, às 18 horas. E aqui, por Ponta Porã, né, tá decidido aí os semifinalistas, né, da Copa dos 40, 17ª Copa Master de Futebol Suíço dos 40, edição 2025. E no Estádio Ala Moreira serão os jogos, né, já pela semifinal. O primeiro jogo vai ser sábado, 14h30, Boca Master enfrenta a Moca Seniors. E no segundo jogo nós teremos o Sporting La Luz enfrentando o Sport Cometa para definir aí, né, os finalistas da 17ª Copa Master de Futebol Suíço dos 40. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos amanhã, se Deus quiser, com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã com mais informações.